No Heitor tem PDF do Tenho sim, livro? irmã. Estou procurando aqui para poder abrir. Tá certo. Só um minutinho que eu já estou abrindo aqui. Vai direto para o capítulo, irmã? Meu irmão gostaria de iniciar a leitura? Sim, Ele é tão bem. posso ler, sem problema. Parte 1, a restauração dos mistérios. Capítulo 1, as escolas arcanas do passado. No mundo antigo houve grandes escolas de ocultismo. Diz HPB que em tempos passados a religião de sabedoria foi a religião universal do mundo. Penso que esses dias estão agora voltando. Hordas conquistadoras e selvagens extinguiram os antigos centros de conhecimento e mergulharam o mundo numa noite tenebrosa, que somente começou a se erguer com a chegada de Sir Francis Bacon e seus colaboradores. O que eram essas escolas ocultas? Elas são geralmente chamadas pelos modernos de mistérios, da palavra grega que significa fechar os olhos, pois as cerimônias e os ensinamentos sagrados eram velados por tremendos votos de segredo, que, ao que se saiba, nunca foram quebrados. Já em seus graus inferiores, incluíam assuntos como cosmogonia, matemática, música e a ciência da época, e penso que podemos encará-las como as universidades do mundo antigo, sendo seus professores adeptos e iniciados à sua cúpula, que nos níveis mais elevados era feita de conhecimento espiritual. Seus ensinamentos incluíam um modo ou uma disciplina de vida e de viver. E HPB diz que os mistérios sempre foram uma disciplina e um estímulo para a virtude. Estas escolas ensinavam algo da ciência secreta, que está nas mãos da fraternidade oculta, e nas graduações mais elevadas havia adeptos entre seus professores. Sempre houve dois lados em todo o sistema de ensino: o esotérico com X e o esotérico com S. Nos primeiros tempos da religião cristã, eles estavam claramente definidos e reconhecidos, mas o lado esotérico logo foi perdido quando a noite da ignorância dominou a Europa. Assim, o conhecimento ou gnose, como os primitivos cristãos o chamavam, foi, sem ser escrito, transmitido somente aos que estavam devidamente preparados. São Clemente de Alexandria, que primeiro foi iniciado na escola oculta grega e depois na cristã, escreve: a gnose é aquela que foi,
transmitida a uns poucos, tendo sido dada e não escrita aos apóstolos. E seu grande discípulo Orígenes diz: Deus, a palavra, foi enviado como um médico aos pecadores, mas como um professor dos mistérios divinos àqueles que já eram puros e não mais pecavam. Isso corresponde ao dito do Cristo, quando seus discípulos lhe perguntaram por que ele falava ao público em parábolas. Ele diz: A vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 11. Nos velhos tempos, os estranhos eram chamados profanos, palavra derivada do latim profanum, diante de um templo, do lado de fora. Santo Ambrósio disse que a religião cristã tinha trechos tão rasos que uma criança poderia transpor e profundidades tais que um gigante teria que nadar. Toda a história de Cristo é, na realidade, uma alegoria materializada do progresso do iniciado através das 5 grandes iniciações. Assim também é o Apocalipse. Restos das tradições de mistério podem ser encontrados em muitas das raças nativas, especialmente entre aquelas cujos descendentes estão degenerando e morrendo, no que foram outrora nações poderosas e civilizadas, tais como os Peles Vermelhas e outros remanescentes das antigas raças atlantes. Também entre os Zulus da África do Sul e mesmo entre os aborígenes australianos. Lembro-me de quando estive na Austrália e ouvi uma palestra de um australiano, cuja infância tinha sido passado na remota fazenda de seu tio em Queensland. Seu único companheiro era o filho de um chefe aborígene. Ao aproximar-se da idade adulta, o jovem nativo foi preparado para a iniciação, a fim de tornar-se um membro completamente adulto da tribo. O rapaz branco ficou ansioso para partilhar isso com seu amigo, e depois de muitos entendimentos, o chefe consentiu. Mas o tio foi avisado de que tal decisão implicaria provas de resistência que consistiriam em permanecer completamente despido durante dias. O tio finalmente consentiu, mas ficou estipulado que seu sobrinho poderia usar pelo menos um par de botinas. O orador contou-nos anos depois que reconheceu certos sinais e símbolos que então lhe foram dados, como claramente maçônicos, uma prova a mais da extrema antiguidade dessa augusta corporação. Há certas figuras comuns a todas as cerimônias místicas, e essas estão incluídas no que se pode chamar mistérios tribais. 1. Escolhem um lugar isolado. 2. Marcam a aceitação pelos rapazes dos direitos e deveres da virilidade. 3. Estes são antecedidos por instruções preliminares e exercícios de resistência à dor. 4. Os candidatos passam por uma morte simbólica e, ao erguerem-se, recebem um novo nome. 5. Em alguns casos, há uma exibição de um objeto sagrado sob juramento. Há muitos anos li um livro de Gilmore sobre mistérios tribais.
Ele tinha conquistado a confiança de uma tribo Zulu e lhe fora permitido assistir à instrução preliminar dos chefes. Esta mais tarde o impressionou profundamente por sua sabedoria e aplicabilidade. Incluía até mesmo instruções sobre educação sexual. Neste aspecto, as sociedades civilizadas estão aquém de algumas sociedades primitivas, pois nossos jovens são, em maioria, privados de tais conhecimentos. Ser dado ao rapaz um nome novo é ainda usado em alguns ritos religiosos, por exemplo, quando um monge ou uma monja também são colocados em um túmulo simbólico e lhes é dado um nome conventual. Mencionei que o Apocalipse bíblico é um símbolo ou alegoria do progresso da alma no caminho oculto. As 7 igrejas são os 7 chakras ou centros de força, na contraparte etérica do corpo físico, correspondendo aos plexos nervosos principais. A visão hermafrodita é o espírito acima do sexo e de todas as outras distinções. E as provas tão frequentemente indicadas pelas palavras, aquele que superou, ou a expressão veste branca, emblemática da completa pureza do corpo astral, a coroa da vida, mostrada psiquicamente como pontos de luz, de aspiração, sempre fluindo para o alto e dando ao neófito a aparência de estar sendo coroado. Também o ser lhe dado para comer o maná oculto e a recepção de uma pedra branca, na qual um novo nome estava escrito, que ninguém conhece, exceto quem o recebe. Só um minuto, irmãos. O verdadeiro nome é o acorde imortal que constitui a contribuição única iniciada para a harmonia das esferas e é ouvido pela primeira vez na cerimônia da iniciação ou às vezes em meditação profunda. Os mistérios cerimoniais eram, é claro, muito mais avançados do que os mistérios residuais, tribais, embora seguindo linhas similares em um caminho muito mais elevado. Esses eram os egípcios, caldeus, gregos, pitagóricos, druidas, essênios e as escolas de mistérios gnósticos. Todos eles tinham certos graus, como a maçonaria tem até hoje. Os pitagóricos tinham 4 graus. Primeiro dos ouvintes, assim chamados por não ser permitido aos recém-iniciados falar, somente ouvir. O seguinte era o dos instruídos, e seu ensino incluía matemática e música. O terceiro era o dos perfeitos, incluindo em seus estudos cosmogonia e psicologia e a evolução da alma. Havia raramente um quarto que poucos alcançavam, o do adepto. Os druidas tinham 3 graus, os eubates, os bardos e os druidas completos. O grupo essênio, que muitas autoridades consideram hoje como tendo dado origem aos primeiros agrupamentos cristãos e gnósticos, tinha 3 estágios: a criança, o irmão e o perfeito. Entre as congregações cristãs comuns, o membro recém-batizado era chamado catecúmeno. Todos os mistérios cerimoniais tinham certos fatores em comum. 1.
eram celebrados no equinócio da primavera ou de outono. 2. Preliminarmente tinham lugar a purificação e a instrução. 3. As cerimônias finais feitas em lugares sagrados, templos, grutas, pirâmides ou torres redondas. 4. Os candidatos passavam por uma morte simbólica representando uma divindade ou um deus. 5. Livre do corpo, ele vaga pelo inferno. 6. Depois do que vinha um aparecimento da luz e dos deuses. 7. Ele era vestido, coroado e um anel era colocado em seu dedo. Às vezes lhe era dado um amuleto e dizia-se que ele estava salvo. As mais famosas de todas as escolas de mistérios foram a egípcia e a grega. Os mistérios egípcios tinham lugar no templo de Osíris, em Tebas, que se chamava a Cidade do Sol, e seus ensinamentos continham a síntese da ciência divina. O livro dos mortos egípcios, como o Apocalipse, é na verdade um manual de rituais de mistério. Aqui está uma tradução muito livre de trechos dele, como foi dada por Ixuré. Alma cega, toma o archote dos mistérios. Na noite da terra descobre tua dupla luminosidade. Segue este guia divino, e que ele seja teu gênio, pois ele tem a chave das tuas vidas, tanto a presente como a passada. O candidato pergunta: verei eu a luz de Osíris? Pois o Egito ensinou a doutrina do Logos Luz, a luz de Osíris. Tu és a luz, que a luz brilhe. E o Hierofante replica: isto não depende de nós. A verdade não é dada. É encontrada em ti mesmo ou não o é de todo. Não podemos fazer de ti um adepto. Tu deves tornar-te um pelo próprio esforço. Por muito tempo faz o lótus pressão para cima, na superfície da torrente, antes que possa expor suas pétalas à luz. Não apresses o desenvolvimento da flor divina. Ele virá no tempo devido. Trabalha e ora. Tendo o neófito colocado à prova a si mesmo, o Hierofante diz-lhe: tu estás prestes a entrar na poderosa e inefável comunhão dos iniciados, pois tu o mereces por tua pureza de coração, teu amor à verdade e a tua faculdade de abnegação. Ninguém cruza o limiar de Osíris sem passar pela morte e pela ressurreição. Não tenhas medo, pois tu já és um de nossos irmãos. O candidato era conduzido à Câmara dos Reis, na Grande Pirâmide, deitado num sarcófago e liberado de seu corpo. Ele então vagava pelo mundo inferior, aprendendo as condições da vida após a morte e comprovando saber como ajudar os espíritos na prisão. Ele era trazido de volta, a consciência estirado sobre uma cruz fora da pirâmide, onde os primeiros raios do sol nascente, ao tocá-lo, chamavam-no de volta à terra. Sob a tirania dos conquistadores iscos, os mistérios egípcios foram preservados muito secretamente. Hermes, o 3 vezes grande, diz a seu discípulo grego Asclépios: ó Egito, Egito, permanecerão de ti apenas futuras gerações, permanecerão de ti para futuras gerações apenas fábulas em que ninguém acreditará.
nada de ti perdurará, além de palavras talhadas em pedra. Mas a mais famosa de todas as escolas ocultas constituía os mistérios eleusianos da antiga Grécia, que sobreviveram um longo tempo e que foram assistidos por centenas de pessoas em todo o mundo, então conheci. Eles tinham duas divisões principais, a maior e a menor. Os mistérios preliminares, ou menores, eram celebrados em Agrai, próximo de Atenas, no equinócio da primavera. Os candidatos reuniam-se em Atenas para um retiro de 3 meses, sob a supervisão e instrução dos sacerdotes. Nas instruções estavam incluídas a abstinência de certos alimentos, cerimônias purificadoras no mar e instruções regulares dos sacerdotes, que incluíam diversos assuntos de maneira comparável a uma universidade. O candidato tinha que dar prova de sua descendência, educação e honorabilidade, antes de ser levado ao recinto sagrado pelo arauto. As iniciações antigas adestravam corpo, mente e espírito. Um sábio grego diz: para atingir o mestrado, o homem necessita de uma remodelação total de suas naturezas física, moral e intelectual. Isto somente é possível pelo exercício simultâneo da vontade, da intuição e da razão. A alma possui sentidos adormecidos que a intuição desperta para a vida. Através de profundo estudo e constante aplicação, o homem pode colocar-se em relação constante com as forças ocultas do universo. Ele pode atingir a percepção espiritual direta, abrir para si o caminho da vida além do túmulo e tornar-se capaz de viajar por esses caminhos. Somente então ele pode dizer que venceu o destino e adquiriu sua liberdade divina. Mesmo estando aqui embaixo, somente então ele, o iniciado, pode tornar-se iniciador, profeta e teurgista, um vidente e criador de almas, porque somente quem é livre pode libertar os outros. Dá continuidade, irmãos? Esse capítulo é longo, irmão? Mas tem quanto? Deixa eu ver. Já nós sabemos mais ou menos se dá para iniciar nessa... Gente, hoje ou... dá para mais duas páginas e a gente termina. Então, se puder, vamos até o final do capítulo. Tá. Os mistérios... Eu podia comentar. Tem uma parte importante. Gostaria de comentar, irmã? A irmã Samira gostaria de comentar? Eu posso comentar também, sem problema. Eu queria que você comentasse. Olha que profundo isso. A alma possui sentidos adormecidos que a intuição desperta para a vida. Isso é muito profundo. Um ponto interessante aqui, primeiramente, é que o que nós podemos perceber de fato, vou fechar aqui, daqui a pouco a gente volta de novo, esse casamento entre ciência e religião. Os irmãos podem perceber que nas antigas escolas de mistérios, em relação ao que nós vemos nos dias atuais, há um choque tremendo entre o que é religião, né, onde é se baseado aí nos aspectos místicos da fé, e por outro lado a ciência, mesmo ela sendo um tanto materialista em alguns aspectos,
está em constante desenvolvimento e evolução, mas são dois aspectos que se chocam. Nas escolas de mistérios, como é dita, inclusive, pela autora do livro, ela cita que eram verdadeiras universidades da antiguidade e que existia essa harmonia, essa conexão entre religião e ciência. E o ponto principal aqui é o seguinte: para que religião de mistérios? Né? Porque o que nós podemos perceber aqui, nem todos podiam ter acesso a esses conhecimentos, porque nem todos estavam de fato preparados. Né? Inclusive é citada uma passagem do próprio Cristo, né, em que ele mesmo relata que o conhecimento externo ou conhecimento mais exotérico ou esotérico com X, ele é dado às massas, porque as massas não compreendem verdadeiramente aqueles conhecimentos mais esotéricos com S, aquele conhecimento mais hermético, né? Aquele conhecimento em que alguns poucos conseguiriam adentrar a esse reino dos céus. Né? Então a gente está falando aqui não só de uma evolução referente aí ao quaternário inferior, à própria personalidade, mas principalmente dessa conexão alma-corpo, desse aspecto mais elevado do ser humano, ou o aspecto mais inferior dessa trindade divina, que é esse corpo causal, né, esse manas arupa, né, que é essa mente abstrata, essa representação da própria alma que está em constante evolução. E as escolas de mistérios nada mais são do que meios de disciplinar essa personalidade, ter acesso tanto dos mistérios menores, que é uma preparação para o neófito ali, já mais evoluído, iniciado, adentrar nos mistérios maiores, que ali de fato ele entraria com aspectos muito mais elevados, né? Principalmente os aspectos crísticos ali, e que existia todo um processo iniciático nas antigas pirâmides, que muitas das vezes aí até o nosso irmão Osmar já comentou, que muitos arqueólogos têm essa visão, que as pirâmides eram lugares para enterrar ali apenas formas de mortuários, né, para enterrar os faraós, mas que na verdade eram câmaras de iniciações. Não é à toa que existem vários vasos de alabastro embaixo das pirâmides. Né? Tem uma conexão mais profunda e espiritual, em que acontecia todo aquele processo da osirificação, né? Que provavelmente o nosso Mestre Jesus de fato passou, e que ali é contado de uma forma mais externa, né? Em que poucos poderiam realmente compreender esse processo de iniciação, né? Quando se diz claramente que o próprio Cristo desceu ao Hades, ou aos infernos, para pregar aos espíritos em prisão. Então ele fez esse processo iniciático, né, esse modus operandi aí da própria osirificação, em que ele era talhado como se fosse uma múmia com panos, era também ali crucificado, né, saía do corpo e tinha suas provas, as suas grandes provações. Né, tem um livro também do Godfrey de Purúquer, né, que são as 4 estações, que aborda muito bem os processos iniciáticos, né, que acontecem não apenas nos equinócios aí de outono e primavera, mas também nos solstícios,
né, tanto de verão como de inverno também. E nós percebemos claramente também que essa data de 25 de dezembro, que é a comemoração do nascimento do Mestre Jesus, ela era também uma data que era comemorada anteriormente ao deus Mitra, ao sol invencível dos romanos. Era uma data que era próximo, aí entre 22 de dezembro, e nós tínhamos aí o solstício de inverno, e nós percebemos o nascimento de um grande herói solar, como assim o foi Jesus e tantos outros. E a própria igreja pegou esse conhecimento, incorporou, aproveitou essa data como era de costume na comemoração dos antigos pagãos. Mas que de fato era também momentos de grandes iniciações, de momentos de crescimento, de evolução, em que cada irmão, cada iniciado passava por esses processos. E nos dias de hoje nós temos essa rememoração com as escolas modernas. Nós temos aí a Rosa Cruz, nós temos a maçonaria, que está repleta de diversas ordens, obediências espalhados aí no mundo inteiro, né, com seus ritos característicos, e que rememora aí esses diversos graus que foram utilizados na antiguidade, né, nos graus pitagóricos, druidas, e a maçonaria ela rememora esses processos iniciáticos até os dias de hoje, em que o seu modo disciplinar, seus ensinamentos, os seus símbolos que trazem uma verdade extremamente profunda, né, que representam aí certos arquétipos da própria consciência humana, elas auxiliam ali o iniciado ao seu campo de crescimento e evolução. E a base desses ensinamentos é o que nós temos, é o que nós conhecemos nos dias de hoje, que é a própria teosofia, né? Essa sabedoria divina que está presente até os dias de hoje. Excelente, irmão Heitor. Muito bom. Gratidão. O irmão quer comentar também? Bom, depois dessa explanação, não tem nem comentários, né? Estou muito bom. Vamos encerrar então o capítulo, né, irmão? Eu acho que ainda dá para ler um pouquinho, hein? Tá? Dá. São duas. É 2 páginas só. Os mistérios maiores. Eram dados mais conhecimentos de Eleusis nos mistérios maiores. Eles tinham lugar no grande templo de Deméter, deusa da terra, no qual havia lugar para muitas pessoas. Na entrada estavam gravadas as palavras: "Não entre aqui com as mãos impuras." Uma inscrição ainda mais admirável estava gravada sobre a porta do templo de Delfos: "Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses." Pensamentos semelhantes foram emitidos pelo salmista judeu: "Quem, Senhor, habitará teu tabernáculo? Quem pode habitar teu monte sagrado?"
aquele que anda com integridade e pratica a justiça e fala a verdade de seu coração. Salmos capítulo 15, versículos 1 e 2. Eleusis estava a 18 quilômetros ao norte de Atenas, e os mistérios eram aí celebrados no equinócio outonal. As opiniões divergem sobre se tinham lugar a cada ano ou a cada 5 anos. Viviam em Eleusis 2 famílias hereditárias: a Eumolpidae, dos hierofantes e sacerdotisas, e a Didache, dos arautos hereditários, cuja função era proclamar as celebrações e conduzir as marchas cerimoniais e etc. A proclamação era expressa aproximadamente assim: que ninguém com vida impura ou corpo deformado se aproxime desses mistérios sagrados. O hierofante era considerado uma pessoa muito santa, tanto que seu nome não podia ser mencionado. Ele usava paramentos brancos de lã e, ao que se dizia, possuía uma voz de beleza arrebatadora. Um poeta grego menciona-o como alguém que emitia uma expressão arrebatadora, cuja voz o catecúmeno desejava ouvir. Isso lembrava a passagem do Apocalipse. Sua voz era como o som de muitas águas. Alguns dias antes das celebrações em Eleusis, os objetos sagrados eram transportados para Atenas. Então chegava o grande dia quando eles eram trazidos de volta, em marcha cerimonial, à meia-noite, precedidos pelas virgens cantando. Todos que deviam participar das cerimônias que iam acontecer tomavam parte nessa marcha de 18 quilômetros até Eleusis. Os participantes ficavam na vizinhança do templo de Deméter nos 10 dias seguintes. O hierofante tinha o direito de recusar a admissão de qualquer pessoa. E, em certa ocasião, recusou o imperador romano, fazendo dele um inimigo mortal. O que acontecia dentro dos recintos sagrados do templo ninguém sabe, pois tudo era feito no mais estrito segredo. Mas alguma coisa pode ser deduzida dos escritos e das indicações de vários autores gregos e romanos que tinham sido iniciados. Os candidatos à iniciação eram deitados em túmulos simbólicos e artificialmente liberados de seus corpos pela aplicação à espinha de uma vara altamente magnetizada chamada tirso. No Egito, o corpo sem vida era guardado e preservado inviolado pelo sarcófago em que jazia temporariamente. Certa vez, visitei os vastos templos subterrâneos em Newgrange, próximo de Drogheda, na Irlanda. A entrada é baixa e tem estranhos escritos cuneiformes em suas pedras que, acredito, ninguém ainda decifrou. No final existem 3 alcovas em forma de cruz, cada uma contendo um sarcófago. Um quarto está no centro do templo. Notei que todos esses sarcófagos eram menores que o usual e assim cogitei se o corpo seria colocado na posição de uma criança antes do nascimento, em vez de deitar. Uma vez livre do corpo, o neófito incursionava no submundo, passando primeiro pelo que chamamos plano astral inferior, que se considerava estar no centro de nossa terra, sob nossos pés.
Aí o ar é espesso e túrgido, e o cenário como um quadro de Gustavo Doré, onde nada vivo cresce. Os egípcios chamavam-no a mente, e o narrador, no livro dos mortos, exclama: que lugar é este a que cheguei? O ar é espesso e túrgido, quase tangível, na verdade. Apuleius diz: fui levado até o próximo dos confins da morte. Andei no limiar de Perséfone. Fui levado através de todos os elementos e voltei aqui mais uma vez. Vi o sol com o esplendor de seu brilho visível ao findar-se a noite. Aproximei-me dos deuses acima e dos deuses abaixo, e adorei-os face a face. Outro escritor grego diz que no princípio, livre de seu corpo, ele se encontrou no lugar escuro, cercado de visões e sons aterrorizantes, mas que avançando com coragem, ele atingiu os campos elíseos, os subplanos do astral superior, e se encontrou na presença dos deuses. Tem assim o iniciado em primeira mão a experiência das condições de pós-morte, e ao voltar aos seus corpos, deixa o templo com a face irradiando alegria. Diz o poeta Píndaro: feliz aquele que atravessa a espessura da terra, tendo testemunhado esses mistérios. Ele certamente conhece o desenrolar da vida. E diz o orador romano Cícero: nós, pelo menos, temos razões para viver e não somente estamos desejosos de viver, mas temos mais esperança na morte. Mas há outra razão ponderável para as faces dos iniciados brilharem de alegria. Um dos últimos acontecimentos no templo era o aparecimento dos deuses. Proclus diz que eles muitas vezes apareciam como uma luz, e outras vezes a luz tomava a forma humana. Escreve ele: em todas as iniciações, em todos os mistérios, os deuses mostram muitas formas de si mesmos, algumas vezes uma luz de contorno indefinido. Em outros momentos, a luz toma uma forma humana. Uma autoridade nos mistérios de Eleusis, o francês M. Foucault, conclui que o último ato no templo de Deméter era a retirada do véu das estátuas dos deuses. O que foi dito acima, diz ele, é suficiente para explicar a tremenda exaltação de espírito com que o iniciado deixava o recinto. Mas eu nunca acreditei nele e encontrei a resposta em duas direções. Uma foi uma carta de Alexandre o Grande para sua mãe. Quando ainda jovem, no Egito, ele foi iniciado nos mistérios egípcios e ele escreve: os sacerdotes tinham me mostrado que os deuses são homens, adeptos na verdade. Mais uma vez, São Clemente de Alexandria, que após sua iniciação nos mistérios gregos, tornou-se cristão e foi novamente iniciado nos mistérios cristãos, que já existiam na época, escreve em seu livro de memórias intitulado Estromata, ou Miscelânea, que, 40 anos após sua morte, o Cristo apareceu durante as celebrações do ritual e lecionou para os participantes. Ele afirma que não pode se lembrar claramente do que foi dito e feito. Há algumas coisas que não me recordo,
pois o poder que estava nos santos seres era demasiado grande. Mas diz ele que escreve o bastante para recordar coisas para a memória de alguém que, como eu próprio, tenha sido atingido pelo tirso. Não admira que, ao deixar o templo, as faces dos iniciados irradiassem alegria. Muito bom, irmão. Alguém gostaria de comentar? Eu prefiro nem comentar, só que eu tenho tanta coisa ali para pensar aqui, Muita para coisa. refletir. Eu conheci esse sítio arqueológico com o pessoal da Sociedade Teosófica em 2010. É um lugar muito, muito mágico, muito poderoso. Foi uma bênção na minha vida. Uma bênção Então, não mesmo. tem muito mais a dizer, assim, acho que a leitura já complementa tudo, né? Sim. Irmãos, Alexandre, Ronaldo. Então, tem um vídeo muito interessante no YouTube que é Pitágoras e Sociedades Secretas, com o valoroso irmão Carlos Brasílio Conte. É um vídeo muito rico, que ajuda também a complementar o assunto aí, eu recomendo. Só isso. Eu assisti esse vídeo muito bom, recomendo também. Podemos achar o link dele e postar no grupo, inclusive. Falar nisso, irmão Carlos Conte. Fica quietinho. Acho que ele vai ficar quietinho. Mas Aí alguém gostaria de... eu ia sugerir que colocassem o link do vídeo, mas a Maria Aparecida já falou, e também o testemunho de quem já visitou o sítio arqueológico, fotos ou quaisquer outras informações que enriqueçam, né, o nosso acesso a esse conhecimento, eu acredito que será bem-vindo. Obrigada, boa noite. Obrigada, mãe. Boa Então tá. noite. Eu devo ter fotos, sim. A gente Então, por sempre tira favor. muita foto, né? Mas aí eu tenho que dar uma pesquisada. A Érica, a irmã Agradecemos. Érica, alguns irmãos a conhecem. Ela é de São Paulo. A irmã Érica que fez para gente um roteiro lá na Grécia. Então foi muito rico, foi muito bacana. A gente não está estudando coisa pequena, não. É coisa grande, né, irmã? Coisa grande. A gente deve ter algum merecimento. Espero que sim. É, Então, irmãos, irmã Samira, Dá uma sugestão que vocês lessem o segundo capítulo desse livro, para a gente poder comentar melhor a próxima leitura. Ele está em PDF, o irmão Heitor já passou no grupo. vamos postar novamente, porque ficou tantas informações que ele ficou perdido, o PDF. Vamos postar novamente o livro, né, irmão Heitor? Sim, eu vou disponibilizar no grupo, né, o livro em questão. Tem um livro muito interessante que eu gostaria de comentar sobre isso que foi dito também sobre a autora, né, acho que é a Clara Cody, né? É esse livro aqui. Esse livro aqui é A Chave de Irã. Ele é um livro maçônico, né, tem bastante informação interessante, mas o que mais me chamou a atenção aqui é sobre, no capítulo 2, que eles chamam o povo do pote entalhado, que é justamente foram os primeiros construtores dessas pedras, desses monolitos, que é citado aí do Bill Grange, né? E também Stone Age, que tem mais de 5.000 anos de existência. E alguns pesquisadores descobriram algumas coisas interessantes
né, sobre o feixe de luz que acontece justamente na época do solstício de inverno e do equinócio. Não sei se dá para ver aqui, ó. É bem interessante esse livro aqui. Está cortando. Tá Não dá para ver, não. Peraí, deixa eu tirar aqui essa imagem aqui, que aí vai dar certo. Peraí. Aparece um quarto aí também, não tem problema. Aí, essa imagem aqui, ó. Aham. Então aqui você tem um feixe de luz que acontece justamente na entrada do solstício de inverno e também nos equinócios, e tem uma relação direta com o planeta Vênus, né? E aqui eles estavam falando um assunto bem interessante, porque eles desenvolveram até uma nova ciência, uma matéria de estudo, que é a arcoastronomia. Arqueoastronomia, por quê? Porque você tinha que estudar a arqueologia desses antigos monumentos, desses antigos monolitos, juntamente com o estudo dos astros, porque eles tinham ali uma sabedoria antiga que utilizavam, né, naqueles seus mistérios antigos, de mais de 5.000 anos, e com certeza a gente pode correlacionar essa visão que é dita dentro do campo da antropogênese das antigas raças, né? Principalmente a Atlântida, né? De onde ela levou todo esse conhecimento e a sabedoria no Antigo Egito. Então esse aqui é um livro muito bom que eu recomendo os irmãos terem, né? Deixa eu mostrar aqui que essa imagem já fica melhor. Esse aqui é o livro de Irã. É um livro bem interessante. Tá certo, irmão. Gratidão por essa indicação, pelas explicações. Irmão Carlos Conte, abriu o microfone. O irmão foi citado aí o link daquele vídeo que o irmão fez a entrevista falando sobre Pitágoras. Sim. Se depois o irmão tiver ele fácil, né, pode postar no grupo, por favor, não nos passar. Tá bom, eu vou fazer isso depois. Eu posto no grupo aí. Pode deixar. E agradeço, irmão. Muito bom aquele programa. Irmã Samira, tem mais algum recado? Semana que vem teremos a palestra da nossa irmã Jo Oliva. Ela é poetisa e membro da Sociedade Teosófica. Ela está residindo em Santa Catarina. E ela vai falar sobre o Atma. Acho que é em Curitiba, né, que ela reside. Aliás, desculpa, Curitiba. E ela vai falar sobre o tema Atma, a chama que nunca se apaga. Muito bom. Tá certo. Se mais nenhum irmão tiver comentários, vamos encerrar com o mantra da unidade. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos para esse retorno, que não foi muito fácil, mas, graças a Deus, estamos aqui e damos força, né, para a nossa irmã Samira, para dar continuidade nesse trabalho que o nosso irmão Jorge tanto tempo, né, se doou para que ele tivesse, né, essa presença dos irmãos, essa gratidão dos irmãos. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade,
Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Gratidão, gratidão, gratidão. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a todos, boa noite. Até a próxima reunião. Boa noite. Boa noite. Até a